A todos a paz do Senhor Jesus. Gostaria de iniciar essa noite dando as boas-vindas àqueles que estão ingressando, novos no canal. Tivemos muitas inscrições. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram, que estão participando. Espero que tenham sido e que sejam edificados com a ministração da palavra de Deus. E gostaria, nesse instante, de solicitar para você que, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Isso vai permitir que outras pessoas possam acessar com facilidade esse vídeo também. Nós estamos na 9ª aula do Discipulando Vidas e realmente nós vamos estar falando sobre o propósito da cura divina. Nós vamos ver que realmente hoje existem pessoas que talvez pensem assim: Deus não cura hoje. Ou Deus não faz isso hoje? Faz sim. Continua fazendo. Deus continua fazendo. Sabe por quê? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. E aquilo que Deus fez lá no passado, fez no Velho Testamento, fez sim. Fez no Novo Testamento, em Cristo Jesus, fez com seus discípulos depois, sim, que o Senhor nos deixou ordem para que nós estivéssemos ministrando também a cura divina. Amém? Então, nós vamos ver que realmente precisamos entender algumas coisas acerca disso. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero orar. Quero apresentar a sua vida e a minha vida diante do Senhor, para que essa palavra cumpra o propósito a que está destinada no seu coração e no meu coração. Em nome de Jesus. Pai eterno, Deus querido, te louvamos e te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pela vida que temos, pela saúde. Te agradecemos pela tua palavra santa e bendita, Senhor Deus, que é verdade inextinguível sobre a face da terra, Pai querido. E nós te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, levando sobre ele, Pai querido, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades. Pai querido, que teu Espírito Santo traga luz à vida daquele que está, Senhor Deus, recebendo essa ministração. E que teu Espírito Santo esteja tratando com cada um deles em nome de Jesus. Que toda barreira, Senhor Deus, todo preconceito, todo engano caia por terra em nome e pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que a sua palavra realmente cumpra o propósito a que está destinado, em nome de Jesus. Amém. Amém? E assim sendo, amados, nós vamos ver algo extremamente importante. Nós vamos ver o quê? Que a cura está no coração do Pai. Deus não deseja que nós tenhamos, amados, um coração e perdoado e um problema de saúde. Por quê? O Senhor nos diz lá no livro de Hebreus que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo de Deus. E templo do Espírito Santo de Deus, amados, para nós sermos assim, nós precisamos ter saúde. Saúde. E assim sendo, nós vamos ver o que aqui? Nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus. Primeiro princípio que nós precisamos entender com relação, inclusive, à cura, é que se nós imaginarmos, amados, Jesus disse: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. É-vos chegado o reino dos céus. É muito interessante porque muitas vezes nós olhamos isso e achamos tão pouco palpável, tão irreal, tão distante das nossas vidas, quando na realidade o que nos falta é entendimento. Nós vamos ver, amados, que um dos exemplos para entender isso com clareza está no livro de Isaías, capítulo 6. Não vou ler lá, mas depois você pode conferir. Quando Deus chamou Isaías. Como estava Isaías naquela situação, amados? Ele estava vivendo no meio de um povo que estava totalmente contaminado, com palavras comprometidas. Ele mesmo disse: habito no meio de um povo de impuros lábios. E estavam fazendo tudo errado. Isso era a circunstância aqui na terra, amados. Isso era a circunstância que ele observava aqui na terra.
O que Deus fez? Nós vamos ver o quê? Que quando Deus chamou Isaías, lá no capítulo 6, nós vamos ver que a coisa muda de figura. Por quê? É desvendado a Isaías o que é o reino dos céus. E Isaías vê no trono e vê querubins e serafins que cantavam, que diziam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós vamos ver o quê? Que eles não falavam de doenças, eles não falavam de crise, eles não falavam o quê? De situações financeiras, não falavam nada disso. O que os anjos ministram? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender, amados, que os anjos e Deus olha para a terra e complementa isso dizendo que a glória de Deus está sobre a face da terra. É assim que Deus olha, amados. O reino dos céus é perfeito. Lá não tem enfermidades, lá não tem pecados, lá não tem o quê? Lábios impuros, lá não tem perversidade, lá não tem morte, não tem assassinato, não tem nada disso. O reino de Deus é perfeito. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O que Deus almeja, amados? Que o reino do céu, que está lá em cima, esteja conosco aqui embaixo. Esse entendimento nós precisamos ter do reino de Deus. Porque às vezes nós ficamos olhando, falando, o reino de Deus isso, o reino de Deus é aquilo, mas os nossos olhos só estão enxergando o que Isaías enxergava antes de enxergar a glória de Deus. O que você e eu estamos enxergando? Essa é a pergunta que eu faço. Porque o reino de Deus, amados, vai estar aqui dentro de nós. O reino de Deus tem que estar aqui dentro de nós, para que nós possamos andar segundo aquilo que Deus tem para nós. Como que nós vamos saber disso? Pela palavra de Deus. Então, nós vamos ver, amados, que uma das coisas importantes também que nós precisamos entender com clareza, está lá em 1 Pedro 2,24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, por suas pisaduras, ou por suas feridas, ou por suas chagas, dependendo do tipo de tradução, fostes sarados. Uma das coisas que eu gosto muito de observar é o tempo verbal, naquilo que a palavra de Deus nos mostra. E tudo aquilo que ele diz, fostes, somos, verbo presente e verbo passado, amados. Né? E aqui a palavra de Deus diz assim, que pelas feridas nós fomos sarados. Ou seja, isso já se cumpriu. É desejo do Senhor que você e eu sejamos sarados. Vivamos uma vida do reino dos céus aqui na terra. Amém? E nós vamos ver o que, amados? Que uma das coisas que é fácil se entender. Normalmente, quando nós pregamos e fazemos um apelo, nós falamos o quê? Do perdão dos nossos pecados, né? Falamos do perdão dos nossos pecados. Você vai ver o quê? Que a pessoa é capaz de entender com facilidade que os seus pecados são perdoados. E nós vamos ver o quê? Que ele crê nisso e anda nessa fé. Mas eu quero te chamar a atenção que esse mesmo versículo nos fala também o quê? Que realmente nós fomos sarados. Ou seja, quando nós vemos a palavra salvação, nós vamos ver o quê? Que ela, etimologicamente, também tem uma raiz em curar. Curar. Então, salvação, amados, expressa muito mais do que salvar dos pecados. Expressa também cura para nós. E nós vamos ver, amados, que realmente nós
Precisamos entender isso com clareza e termos dentro de nós esse achado da palavra de Deus. O reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra é perfeito. É perfeito, porque o reino nos céus é perfeito. E agora você vai me dizer assim, como assim? Depende de como nós entendemos e como nós vivemos. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Amém? Então, nós vamos ver, amados, outro texto que nos diz que Jesus quer curar e que Deus quer nos curar, está em 3 João. 3 João tem um único capítulo, por isso no versículo de número 2 diz assim, Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui está falando o quê? De saúde física, amados, de saúde física. Nós vemos que João está expressando aqui algo que está no coração de Deus. Ele deseja que nós tenhamos saúde física e saúde na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? E em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui que realmente Deus quer curar. Deus tem o propósito. E antes de nós entrarmos no tema em si, você vai se lembrar que todos que chegavam a Cristo Jesus eram curados. Todos, absolutamente todos, né? Então, você vai ver o que aqui? Outro ponto extremamente importante que nós precisamos entender com relação à cura divina. Amados, quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Deus não veio para colocar enfermidades. Essa enfermidade veio de Deus. Não. Se nós olharmos desde o Velho Testamento, nós vamos ver o quê? Que realmente a enfermidade pode ser consequência de alguma coisa. Aí é diferente. E nós vamos lidar sobre isso também. Mas Deus colocar enfermidade sobre nós? Não, de forma alguma. Isso não tem respaldo bíblico, porque quem veio para matar, roubar e destruir realmente foi Satanás, né? Então, em Efésios, nós vamos ver 5, versículo 23, o Senhor está falando da igreja e também do relacionamento do homem e da mulher como casal, mas ele também continua falando algo importante para nós entendermos como que o Senhor tem preocupação com o nosso corpo físico. Diz assim, Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador. O Salvador do quê? Do corpo. E aqui não está falando, amados, do corpo de Cristo, da igreja em si, tá? Em outros momentos, sim. Mas aqui está falando do corpo físico, individual. Então, nós vamos ver o quê? Assim como Ele cuida da nossa alma e do nosso corpo, do nosso espírito. Então, você vai ver o quê? Que nós vamos entender melhor ainda isso se nós lermos o quê? 1 Coríntios 6,13, que diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas, presta atenção, o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Físico nosso. O Senhor é para o corpo, assim o que como o corpo é para o Senhor. Amém? Então, nós vemos, amados, que Deus é um Deus completo. Deus não é Deus parcial, amados. Quando Ele te criou, quando Ele me criou, Ele nos criou perfeitos. Ele nos criou com saúde, Ele nos criou com graça, Ele nos deu talentos, Ele nos criou perfeitos. E nós vamos ver o quê? Aí você podia me perguntar, né? Então, por que algumas pessoas nascem com algum problema de saúde? Vamos discutir isso também, amados, quando estivermos falando sobre as diferentes naturezas das doenças, ok? Vamos chegar lá, tá?
E Isaías 53:5, aqui essa palavra é extremamente importante, porque nos faz entender verdadeiramente tudo que Jesus Cristo levou naquela cruz por nós. Por isso que, graças a Deus, a cruz está vazia. Em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos, ó o verbo, fomos sarados. Amado, se é passado, Jesus já comprou isso naquela cruz por você e por mim. Jesus já comprou na cruz a nossa cura e a cobertura, a salvação dos nossos pecados. Jesus já comprou. Jesus tem uma aliança com o Pai, amados. Jesus tem uma aliança com o Pai e nós temos uma aliança com Cristo Jesus no seu sangue. E dessa forma nós vamos ver o quê? Que Jesus já pagou o preço para que você e eu fôssemos livres dos nossos pecados, das nossas maldições e das nossas doenças. Jesus já pagou o preço e foi um alto preço, o preço do seu sangue, para que nós fôssemos livres. E nós vamos ver, amados, que realmente esse entendimento desses princípios de Deus são extremamente importantes para nós, né? Para que nós possamos caminhar dentro da cura divina. Você está vendo que realmente nós temos que observar o seguinte: se o pecado traz consequências, concorda comigo? O pecado traz consequência, ok? Você vai ver o quê? Que ele te traz vergonha, te traz perdas, te traz dor, etc., né? Você vai ver o quê? Que a doença, muitas vezes, também é consequência da nossa maneira de viver, do que nos alimentamos, do estresse a que nos expomos e também o quê? Realmente, isso tudo também pode trazer doença ao nosso corpo, né? Mas eu gostaria de que você entendesse um paralelo aqui, que eu acho interessante. Eu li certa ocasião que realmente nós podemos comparar o amor de Deus com o amor de uma mãe, né? Aquela mãe que defende seu filho, que cuida do seu filho, e que se você chegasse diante dela e perguntasse: mãe, você quer que eu fique doente? Uma boa mãe jamais gostaria que seu filho ficasse doente. Concorda comigo? Jamais. Assim também, amados, Deus conosco. Deus não tem prazer que nós fiquemos doentes. Amém? Então, nós vamos ver o que? Que Jesus pagou o preço por tudo isso. Pagou o preço para que nós tivéssemos alegria, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos prósperos, inclusive, né? Jesus fez tudo isso. E nós vamos ver o quê? Que realmente encontramos bons exemplos acerca do que é a cura. E nós vamos ver o quê? Caminhar acerca disso. Nós vamos ver o quê? Que lá em Marcos 16, 18, nós encontramos uma ordem do Senhor Jesus. Ele começa dizendo nos versículos anteriores, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. E lá em 16, 18 diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Opa! Para quem que o Senhor estava dizendo isso? O Senhor estava dizendo aos discípulos? Não, se nós observarmos os versículos anteriores, nós vamos ver o quê? Que fala daquele que está cheio do Espírito Santo, que fala em novas línguas, que pegarão em serpentes e não sofrerão dano algum, assim como que se ingerirem alguma coisa mortífera não fará dano algum, né? Então nós vamos ver, amados, que existe aqui algo importante também que você se lembre e conheça da palavra de Deus. Nós temos 3 fontes de doença. Nós temos 3 fontes, ou 3 naturezas, melhor dizendo, né? A natureza espiritual das doenças, a natureza física e a natureza emocional de doenças.
Nós vamos ver o quê? Que aquelas de natureza espiritual são francamente malignas, né? De natureza espiritual são francamente malignas. Alguns exemplos, sim. Aquelas dores de cabeça constante que não passam mais com medicamento. Opa, tem alguma coisa aqui, né? Errado. Alguns problemas, veja bem, alguns problemas de algumas doenças de nascença. Tá? Aí você vai dizer assim, como assim? Amados, isso pode ter uma natureza em uma herança maligna sobre essa criança. Diga-se de passagem, quando uma criança tem um problema, amados, quando uma criança tem um problema, nasceu sadia, completamente bem, e essa criança vem a ter um problema, pode ter certeza, a brecha vem dos pais. A doença vem pelos pais. O problema que a criança enfrenta, por quê? Ela é mais vulnerável a Satanás, ela é mais fácil o quê? De realmente ser afetada por essa influência maligna. Então, nós vamos ver, amados, que tem aqui algumas doenças, como doenças autoimunes, né? Que podem ter e tem uma natureza espiritual, mas que pode ter uma herança maligna que vem de gerações. Isso nós não podemos descartar, tá? E tem outras situações em que nós vemos o quê? Algumas doenças físicas, como aconteceu com aquele cego. Lembra que perguntaram para Jesus? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Jesus falou, não, ninguém pecou. Isso aqui é para a glória de Deus. Tá vendo como que Jesus quer curar, amados? Jesus quer curar sempre. Porque em tudo, Ele quer ser glorificado. Ele quer ser glorificado por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa salvação. É Ele quem pode todas as coisas. Ele que pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. Então, nós vamos ver o quê? Que existem doenças físicas como deformidades, aquela cegueira, né? Tem pessoas que nascem com cegueira, outros com problemas severos de órgãos, outras vezes com problemas sérios de coluna e assim sucessivamente, né? Mas dentro dessas doenças físicas ainda tem, por exemplo, a AIDS, a tuberculose, são doenças físicas? São doenças físicas também. Doenças sexuais físicas. De onde veio? De onde veio essas doenças físicas? Às vezes por hábitos de vida. Hábitos de vida, né? Então, por exemplo, a AIDS vem do quê? De uma vida sexual que normalmente promíscua. Não quer dizer que sempre seja assim. Às vezes sobra para alguém a promiscuidade de outro, né? Às vezes um casal, o que acontece? A mesma coisa, doença sexual. Um é promíscuo, o outro não é, pode sobrar para aquele que não é promíscuo aquilo que foi consequência do outro. Então, é doença física? É doença física. E nós temos aquelas doenças de natureza emocional, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É algo que envolve a nossa alma, as nossas emoções, amados, e que produzem uma doença física. Então, nós vamos ver o quê? O que é a causa dessas doenças psicossomáticas? Estresse excessivo, ok? Nós vamos ver o quê? O estresse agudo, o estresse crônico, por exemplo. O estresse crônico pode gerar o quê? Numa mulher, depressão, num homem pode gerar hipertensão, na mulher pode gerar hipotensão, pode gerar também o quê? Distúrbios gastrointestinais ou até no sistema hormonal, ok? Pode gerar uma doença psicossomática? Pode sim, né? Mas nós temos algumas coisas que nós precisamos lidar com relação a isso também. A questão do medo. O medo é um grande motivador dessas doenças que nós chamamos o quê? Psicossomáticas. O medo de morrer, o medo de viver, tem gente que tem medo até de viver. O medo de altura, o medo de nadar, o medo de caminhar, o medo de ladrão. A pessoa vive cativa do medo. Então, nós vamos ver o quê? O que isso aqui vai gerar, amados? O medo gera depressão.
Começa por um estágio de ansiedade para chegar lá na depressão, na síndrome do pânico, hoje tão comum. Antigamente não se tinha isso, hoje se morre de depressão, amados. Nós temos visto isso realmente, o quê? Bastante claro. Tem pessoas morrendo de depressão. E nós vamos ver o quê? Que você vai ver aqui nisso uma relação muito grande também, o quê? Nessas doenças psicossomáticas com ação diabólica. Por quê? Você vai ver o quê? Que pessoas deprimidas pensam em suicídio. Sim? Isso é uma consequência o quê? Da influência demoníaca sobre essa situação de medo. Ok? Então, são pontos o quê? Que nós precisamos entender que existe, então, uma natureza que é o quê? Física, emocional e espiritual dessas doenças, essas três, ok? E assim a gente pensa, como que nós vamos lidar então com a cura divina? Vamos por partes. Primeira coisa, amados, que nós precisamos entender. Quando nós falamos em cura divina, para uma pessoa que não conhece o Senhor, uma pessoa que não conhece o Senhor, o que nós precisamos pegar? Assim como nós pregamos a salvação, amados, nós precisamos pregar a cura. É a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, algumas vezes, amados, as pessoas podem não ser curadas porque essa verdade da palavra de Deus não foi pregada. Então, se coloca só a questão da salvação. A pessoa é salva, você aceita Jesus, você é salvo, seus pecados são perdoados. E não é pregado a questão da cura, que Jesus cura também. Essa é a verdade da palavra de Deus. E precisamos pregar sobre isso também. Muitas vezes a pessoa precisa ouvir isso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela não conhece, ela precisa ouvir para que a fé seja gerada no seu coração. Qual o segundo ponto importante que nós temos aqui que a pessoa tem que desenvolver? Ela tem que ouvir para adquirir o quê? Fé. Segundo ponto, então, que ela precisa é crer. É crer. Crer é o requisito mais importante para a cura, amados. Porque se não crer na cura, não tem como obter. Eu me lembro que tem um pastor que diz assim, que tudo aquilo que você respeita é atraído para você. Tudo aquilo que você rejeita, afasta-se de você. O pastor Mike Murdock fala bem sobre isso e é verdadeiro. Você precisa desejar, crer nessa cura para poder recebê-la, ok? E outra coisa importante. Então, ele precisa ouvir a palavra da verdade, que é sobre a cura. Ele precisa crer para ser curado. E outra coisa, ele precisa remover os obstáculos para a cura. Aí você vai dizer assim, como assim? O que atrapalha a cura? Amados, um coração que não perdoa. O próprio Senhor Jesus disse, o quê? Ele não vai ser perdoado. Se não é perdoado nem dos seus pecados, você acha que vai ser curado? Vai nada, ok? Então, nós precisamos o quê? Aprender a questão do perdão. Nós vamos ver, amados, que a falta de perdão causa doenças bastante sérias. E eu quero realmente contar aqui rapidamente para vocês algo que foi gerado em mim pela falta de perdão. Não sei se eu já contei num dos vídeos, mas um dos outros vídeos lá de trás, com certeza eu já falei. Eu desenvolvi uma bursite no meu braço. E sabe o que era? Uma falta de perdão com a minha sogra. Eu achava que tinha perdoado. Mas quando o Senhor me confrontou, dizendo que eu não tinha perdoado a minha sogra como eu deveria, eu fui para a presença do Senhor, clamei, fiquei horas na presença do Senhor e disse, eu só saio daqui quando eu tiver perdoado a minha sogra. Amados, fazia pelo menos 6 meses que eu estava buscando a cura dessa bursite. Tinha orado, jejuado para cima, para baixo, com jejum, sem jejum, campanhas de madrugada, fui no médico, fiz fisioterapia, nada.
No momento que eu perdoei a minha sogra, eu fui fulminantemente curada. Tem respaldo nisso? Tem. A palavra de Deus em Isaías 52 fala que a nossa cura será fulminante. Foi o que aconteceu comigo, ok? E nós vamos ver o quê? Que isso é uma das coisas importantes que a pessoa precisa entender. Que se ela foi perdoada dos seus pecados, ela foi perdoada da sua imperfeição, nós precisamos perdoar. Volto a dizer, amados, do reino dos céus. Lá no reino dos céus, amados, se nós fôssemos julgados por aquilo que nós somos aqui, pelas nossas obras, nós não passaríamos no funil. Mas porque o Senhor olha dos altos céus as nossas vidas e a glória do Senhor está sobre a terra, amados, em Cristo Jesus, nós vamos ver que nós somos perdoados. E se nós somos perdoados, a nós cabe perdoar também. Olhar mais a presença de Deus e a possibilidade dessa vida de Deus, que de todas as formas, amados, todas as pessoas foram criadas por Deus. Tem uma essência do divino dentro delas. E nós precisamos olhar essa essência, principalmente, porque realmente nós precisamos perdoar aqueles que nos machucaram. O que a falta de perdão vai fazer? Presta atenção. Raiz de amargura. E eu já falei sobre isso quando falei do perdão. A pessoa fica azeda. Tudo para ela é negativo, tudo é ruim, tudo é crítico, tudo realmente o quê? Não está bom. Isso é raiz de amargura. O pecado já o quê? Formou uma raiz lá embaixo que não te deixa ver nada de bom. Não é só naquela pessoa que você não perdoou, mas também o quê? Em tudo demais. E tudo demais que você tem ao seu redor é tudo crítico, tudo não presta, tudo não vale, não tá bom, nada tá bom. Vem uma sequência de murmuração, como consequência da amargura. É desastroso? É, amados, porque nós já formamos uma cadeia. A falta de perdão vai causar o quê? Realmente amargura. A amargura vai causar ira. A amargura causa ira, tudo irrita essa pessoa e vai gerar o quê? Inclusive ódio. Aí é destrutivo. Aí por que é destrutivo? Porque vai gerar endemoniamento, a pessoa vai ficar endemoniada mesmo, ok? Então nós vamos ver o quê? Que nós precisamos tirar? A falta de perdão, as raízes de amargura precisam ser removidas e nós precisamos muitas vezes, amados, ministrar isso na pessoa. Antes o quê? Que ela receba a cura. Senão ela não vai conseguir receber essa cura. Olha lá, ainda tem um fator muito importante aqui que impede uma pessoa de ser curada. Ela se sentir indigna. Amados, nós não podemos pensar assim, porque na realidade todos nós somos indignos mesmo. Ninguém de nós fez por merecer e Deus não está atento às nossas obras. Deus não olha para te abençoar, meu amado, minha amada, as tuas obras. Deus olha, sabe para quê? Para Cristo Jesus naquela cruz. É Ele que nos abençoa. Não dependemos das nossas obras para sermos abençoados. Isso precisa ficar muito claro e muito pontual dentro de nós. Nós, o quê? Na realidade, não merecíamos nada, mas pela graça nós recebemos. Ou seja, o que eu preciso sentir? Eu fui perdoado por Cristo Jesus. Eu fui perdoado por Deus. E se Jesus comprou a minha salvação, Ele comprou também a minha cura. Eu quero. Sabe, amados, uma das coisas que eu vejo na palavra de Deus e que fala frontalmente comigo é quando eu leio alguma coisa na palavra de Deus que eu não tenho na minha vida, eu faço uma oração. Senhor, segundo a Tua palavra, eu quero. O Senhor tem isso para mim? Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu realmente busco isso diante do Senhor, amados. Né? Então, você se sentir indigno não te deixa receber a cura. Nós precisamos saber o que tudo que nós recebemos é pela graça. Não merecemos nada, amados.
Mas ainda assim, o Senhor nos ama, nos perdoa e quer nos curar. E outra coisa ainda, né? A incredulidade. Tem pessoas, amados, que são incrédulas. Você vai dizer assim, como assim? Tem gente que acredita que Deus pode curar o quê? Simplesmente uma dor de cabeça, mas não pode curar um problema sério de coluna, um indivíduo paralítico, ok? Ou seja, o que está fazendo? Está mensurando aqui a capacidade de Deus de curar. Que é isso? Que é isso? Você acha mesmo que o Criador que te deu vida, que te formou completo, e cada vez que eu dou aula de histologia e embriologia, eu fico maravilhada de ver a complexidade do organismo humano. É maravilhoso como Deus fez. Você acha mesmo que realmente Deus faria isso diferente? Faria diferença entre uma cura de uma coisa e outra? Você está subestimando a Deus e ao poder de Deus. Nós temos um grande Deus, amados. Ele não é só grande lá em cima no reino dos céus. Ele tem que ser grande dentro de nós. Um Deus do impossível, que pode fazer todas, escuta bem, todas as coisas. Amém? Então, nós vamos ver o quê? Que isso impede realmente de receber a cura. E tem pessoas, amados, que muitas vezes vão em igrejas, querem ser ministradas e estão lá de paraquedista, né? Estão lá de paraquedista. Ou seja, elas não estão prontas para receber a cura. Estão lá por acaso, vão na fila por acaso, entendeu? Querem receber uma oração por acaso. E você vai ver o quê? Que não tem dentro dela, escuta o que eu vou te dizer, a expectativa da cura. Nós precisamos desejar, isso é fé. Nós precisamos crer e chamar isso à existência, amados, na nossa vida. Nós temos que ter expectativa da cura. Amém? E outra pergunta que fica é, quem que pode ministrar a cura? Nós vamos ver o quê? Que Jesus ministrou cura de tudo quanto é doença, né? E a palavra de Deus fala que todos os livros do mundo não seriam capazes o quê? De trazer todas as curas e todos os feitos de Cristo Jesus. Então imagina o que ele fez, né? Mas nós vamos ver o quê? Que em Marcos 16, 18, nos fala o quê? De cada um de nós. Fala o quê? Quem crer. Todas as vezes que eu vejo isso, eu falo, eu creio, Senhor, eu quero. Eu creio e eu quero. E se realmente é para mim, eu quero. E a palavra de Deus fala que todo aquele que crer, né, receberá poder do Espírito Santo. E que, veja lá no versículo que 16, 18, diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, amados, é para você e para mim. Você vai dizer assim, eu tenho receio de ministrar a cura. Perca esse medo. Creia na palavra de Deus. Ministre cura sim. E eu espero que você saia daqui hoje com essa visão de que você pode e deve, porque Jesus te comissionou para isso, como me comissionou também, ok? Nós vamos ver o quê? Que realmente quando nós impomos as mãos sobre alguém, o que acontece? Por que Jesus fala de impor as mãos? Porque aqui há um termo que é tido como transferência ou impartição. O que é isso? Quando nós tocamos alguma coisa, aquela unção, o poder de Deus que está na nossa vida é passado para outra vida. Então, isso é realmente algo que produz cura. Por quê? Entre aspas, seria como nós estarmos transferindo a fé que nós temos dentro de nós para outra vida receber a fé. Nesse caso da cura. E nós vamos ver o quê? Em Tiago, em Marcos 16, 18, então o Senhor também fala sobre a imposição de mãos, né? Em Tiago 5, amados, 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, olha que tremendo. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós vamos ver, amados, que quando o Senhor diz isso lá em Tiago, ele não está dizendo que doença ele cura ou não. Ele está dizendo de um modo geral. Está doente? Não interessa que doença tem. Chama os presbíteros da igreja, unja com óleo. E realmente o quê? Ainda se tiver pecado, ainda vai ser perdoado. Ato de fé. Já que nós vamos falar sobre unção com óleo. Então você vai ver o quê? Que realmente o Senhor diz o quê? Que quem pode também ministrar a cura são presbíteros, né? Mas em Marcos 6:13, amados, diz assim que o Senhor enviou seus discípulos. E diz assim, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eu pergunto, você é seguidor ou é discípulo? Se você é discípulo, essa palavra também é para você e é para mim. Amém? Então, nós vamos ver o que realmente o Senhor enviou para curar. Normalmente, eles iam 2 a 2, né? E ungiam as pessoas enfermas e elas eram curadas. E existe ainda, lá em 1 Coríntios 12:9, a palavra de Deus nos fala dos dons de curar. Dons de curar. Aí, amados, é realmente uma situação bem específica, onde um profeta, onde um apóstolo tem o dom de curar. Todos temos os dons? Amados, não, aqui está falando o quê? De ministério profético com dons de curar. Todos nós podemos ter operações, presta atenção, ministério e operações. Ministério, nós vamos ver o quê? Que o profeta é um ministério, o apóstolo é um ministério, tá? Nós vamos ver o quê? Que isso, então, é diferente. Nós podemos orar e realmente também os enfermos serem curados? Até então, nós estávamos falando dessa situação nossa. Aqui, eu estou falando o quê? De uma pessoa ungida com os dons de curar. Então, quando fala assim, você vai ver, talvez você já tenha visto, existem alguns profetas que têm o dom de curar, por exemplo, coluna, outros nódulos, ok? Outros tumores malignos, outras doenças graves, como AIDS, etc. Né? Então, às vezes, por isso o termo tá, dons de curar, pode ter mais de um dom. Então, você vai ver o quê? Que a pessoa, aí no caso, o profeta, por exemplo, ele pode ter o dom de curar por uma determinada coisa mais relevante. Isso não quer dizer que ele não possa orar pelas demais coisas. Pode, sim. Mas isso aqui é uma situação bem específica para o dom de curar, tá? Então, nós vamos ver o quê? Que nós somos chamados a curar enfermos, nós somos a impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, os presbíteros, os ungidos de Deus também, ok? Então, nós vamos ver o que é preciso. O que é preciso para que realmente nós possamos ministrar e a outra pessoa receber? Nós vamos ver o que? Fé. Nós precisamos ter fé. A pessoa que recebe precisa ter fé e nós que ministramos precisamos ter fé também, né? Essa fé, você vai dizer assim para mim, é o dom de curar? Não. É a operação de fé, amados. A fé que está no seu coração, que foi a mesma fé que te levou à conversão. A mesma fé que está no meu coração que me levou à conversão. Nós podemos orar pela fé para a cura dos enfermos. É por isso que tanto precisa a pessoa ter fé, quanto nós também precisamos ter fé. Né? Nós vamos ver o quê? Que quando nós olhamos Jesus curando as pessoas, nós aprendemos muito com isso. Se nós pegarmos lá em Marcos 9, 14 a 29, nós vamos ver o quê? Que Jesus realmente curou e libertou um endemoniado. Então, aí você vai dizer, como assim? É uma enfermidade espiritual, amados. Endemoniamento é uma enfermidade espiritual. E nós vamos ver o quê? Que Jesus nos ensina alguma coisa. Ele precisava de ter um diálogo com o pai do menino? Não.
Jesus não precisava, porque ele tinha o discernimento e o conhecimento do alto céus como filho de Deus sobre toda aquela situação. Mas por que ele deixou isso? Para nos ensinar, né? E lá nos diz assim, amados, que Jesus, o quê? Quando viu o menino que o pai trouxe, e o pai veio reclamando. Olha, eu levei para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Isso já expressava o quê? Uma certa incredulidade do pai desse menino. E nós vamos ver o quê? O que aconteceu aqui? Nós vamos ver o quê? Que realmente Jesus entrevistou o pai do menino. E muitas vezes, amados, antes de nós orarmos por alguém, nós temos que entrevistar, sim, essa pessoa que está enferma ou alguém que nos dê uma referência, um histórico dessa doença, para nós sabermos a natureza dela. É uma natureza espiritual? É uma natureza física? É uma natureza emocional? Então, nós precisamos de dados sobre isso. Jesus nos ensinou o quê? Que realmente uma entrevista, o quê? Muitas vezes se faz necessária. Quando ela não é necessária? Quando a pessoa tem o dom de discernimento de espíritos e a palavra de conhecimento. Aí ela não precisa entrevistar a pessoa ou eu também não precisa entrevistar o quê? Alguém do relacionamento. Por quê? O próprio Espírito Santo de Deus vai dar a ela o discernimento se aquilo é o que de natureza espiritual, de física ou de natureza emocional, e o Senhor vai dar a palavra de conhecimento. Por que aquilo foi gerado, ok? Mas normalmente o que nós temos? Nós temos essa situação de discernimento de espíritos? Depende da pessoa e depende daquilo que realmente ela exerce na presença do Senhor, né? Então, é um dos exemplos que nós temos de situação que Jesus orou, entrevistando o pai do menino antes de orar por ele e expulsar o demônio, né? Quando assim aconteceu, Jesus entendeu claramente que aquela enfermidade, viu que ele tinha desde criança, falou, isso aqui é demônio, está presente desde a infância, orou, repreendeu e acabou o problema do paciente, do endemoniado. Nós vamos ver o que? Existem outros exemplos, amados. Por exemplo, que nós devemos considerar. Existem enfermidades, artrite, artrose, que algumas vezes é decorrente até o quê? De problemas emocionais no ventre materno. Algumas doenças autoimunes, amados, lá na frente, pode ser gerada por problemas no ventre materno, de rejeição, tentativa de aborto. Então, passou durante todo o período da infância, da adolescência, vida adulta, e de repente bate lá na frente, na vida dessa pessoa. E o que pode acontecer aqui? Nesse caso, nós temos ou entrevistar o paciente, ou então, se temos o dom de discernimento de espíritos e a palavra de conhecimento, agir em cima disso. Amém? Para orar por essa pessoa. Então, nós vamos ver o que realmente nós precisamos saber o que. Primeiro ponto, que nós vamos fazer o quê? Para realmente ministrar cura. É entrevistar a pessoa, se for o caso, ok? E saber a natureza daquele problema que ela tem. Segundo ponto importante, nós precisamos saber que tipo de oração que nós vamos fazer, né? Se é um problema de ordem espiritual, se é um problema de ordem física ou se é de ordem emocional. Nós vamos ver o quê? Se é demônio, nós temos que dar uma voz de comando e repreender e mandar sair, né? Com autoridade. Agora, nós vamos ver o quê? E se é um problema de origem emocional, amados? Aqui, realmente, a entrevista que nós fizemos antes é extremamente importante. Tive a oportunidade de orar com pessoas, amados, com a questão da falta de perdão e situações em que realmente essa doença física tinha uma origem emocional. Muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Que nós vimos que a falta de perdão gera amargura. E se você, não sei se você que pensa de ciência ou de coisa assim, ou se estuda, eu sou da área de saúde, eu sei que muitas vezes a questão do câncer é gerada por uma falta de perdão e amargura, amados. Isso precisa ser lidado? Precisa.
Porque se é um problema espiritual do paciente de natureza emocional que se manifestou a nível físico, nós precisamos lidar com a falta de perdão primeiro. A pessoa tem que tomar consciência, tem que perdoar. Nós vamos ministrar a cura interior para essa pessoa, para que Jesus o que tire isso do seu coração. Algumas vezes, amados, a pessoa tem até amargura para com Deus, culpa Deus de tudo que acontece com ela, quando as consequências vêm, porque ela agiu daquela forma, de uma forma que trouxe uma consequência. Então, nós precisamos o quê? Realmente ver a origem disso. Então, nós precisamos decidir que tipo de oração nós vamos fazer. É a demônio? Nós temos que repreender. É um problema de natureza emocional? Vamos lidar com a cura interior, né? E se é uma doença física, francamente física, nós vamos orar pela fé. Pela fé. Vou usar a minha fé para orar pelo paciente, pela pessoa que está doente e, consequentemente, o quê? A fé vai liberar a cura para esse paciente, amém? Para essa pessoa. Nós vamos ver o quê? Que não é incomum também, e você deve ter percebido isso, né? Você vai se lembrar lá, lembra daquela mulher que era encurvada, que Jesus falava que ela estava em cativeiro há muitos anos. Amados, era uma mulher que estava dentro da igreja. E ela estava em cativeiro, muitos anos, toda encurvada. O que Jesus discerniu aqui? Aqui ele agiu o quê? Pelo discernimento de espíritos. Ele discerniu que tinha uma ação diabólica e tinha um problema físico associado. Primeiro ele repreendeu o demônio e depois o quê? Ele ministrou a cura. Pode ser necessário isso? Pode, amados, pode ser necessário mesmo, tá? Então, nós vamos ver o quê? Que realmente, primeiro, veja bem para nós ministrarmos a cura. Primeira coisa, se não tivermos o dom de discernir espíritos, nem palavra do conhecimento, nós temos que fazer uma entrevista rápida com a pessoa ou com alguém o que relacionado. Segundo lugar, nós precisamos o quê? Saber que oração nós vamos fazer segundo o problema que o paciente tem. Terceiro lugar, o que nós temos que fazer, amados? Depender do Espírito Santo conosco para ministrar. Ou seja, nós vamos fazer uma oração em voz alta, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja presente nessa ministração. Que o Senhor revele o oculto e escondido, que o Senhor unja, para que você possa liberar cura pelo poder da palavra de Deus e na unção do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Tá? Quarta coisa que você vai fazer, vamos repetir de novo? Então, uma entrevista, se você não tem o discernimento de espíritos, nem a palavra de conhecimento, decidir que tipo de oração você vai fazer, pedir para o Espírito Santo estar presente nessa ministração. Quarta coisa, pedir que a pessoa fique quieta. Fala, fique em silêncio. Enquanto eu estiver orando, fique em silêncio, porque tem gente que quer orar junto. Tem gente que é batizado no Espírito Santo que quer orar junto e nem escuta o que você está falando. É preciso que a pessoa escute no seu físico, isso alcance a sua alma e alcance o seu espírito também. Por isso, pedir para a pessoa ficar em silêncio, tá? E a última coisa, se a pessoa sentir algo físico, por exemplo, calor, é muito comum quando tem imposição de mãos, sentir um calor muito grande na mão, que quando você está ministrando isso, a pessoa sente um calor intenso, outras vezes o quê? Até um calafrio, tá? A pessoa pode sentir, ela pode sentir até um certo tremor, mas não algo gritante, porque senão é demônio mesmo. Então você vai ver o quê? Que ela pode ter uma referência física da ação do Espírito Santo de Deus sobre ela, ok? Então essas 5 coisas são importantes para que você entenda que você o quê? Deve ministrar a cura. Aí você podia me perguntar, mas você falou acerca o quê? Da unção com óleo. Sim, tem respaldo bíblico para isso? Tem. Né? Nós vamos ver o quê? Que, em primeiro lugar, amados, não adianta nada eu besuntar o paciente, a pessoa, né? A pessoa com óleo sem o ingrediente da fé. Não tem porquê. Não tem cabimento.
Porque, na realidade, a unção com óleo não faz nada. Ela é um ato profético, expressando a fé que está sendo liberada. Ok? E é por isso que a palavra de Deus, lá em Isaías 10, 27, diz assim, que a unção com óleo, a unção quebra o jugo. Tá? A unção quebra o jugo. Então, precisamos entender isso com toda a clareza. Não é o óleo, amados, não é sair passando óleo, besuntando as pessoas que vai fazer com que elas sejam curadas. Não. Precisa do ingrediente único para a cura: fé. Fé, ok? Lá em Tiago 5,14 também nós falamos dos presbíteros que devem ungir com óleo o enfermo e a oração da fé levantará o doente, ok? Tá? E em Marcos 3,13 também o Senhor fala que ele enviou seus discípulos, eles repreendiam os demônios, expulsavam os demônios e eles ungiam com óleo os enfermos e eles eram curados. Então tem um respaldo bíblico para isso? Tem, mas eu quero deixar muito claro. É um ato profético da fé, ok? É um ato profético da fé. E assim nós vamos ver o quê? Que tem uma outra coisa importante que você precisa saber acerca da cura divina. Tem pessoas que você ora e são curadas fulminantemente. É possível? É. Teve uma certa ocasião, muitos anos atrás, que uma pessoa, uma vizinha, bateu aqui na minha casa e pediu que eu orasse por ela, porque ela estava com problema nos olhos, bastante severos. Eu me lembro que naquela ocasião, amados, eu estava grávida e eu estava passando bem mal naquela circunstância. E eu lembro que essa mulher, eu falei, eu não posso deixar de orar. Pus ela para dentro, impus as mãos sobre ela e orei, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, que o Senhor cure essa vida, Pai, manifesta a tua glória, teu poder, a honra e a glória. Orei algo assim. E dispensei a mulher. E quando eu entrei, falei, Jesus, que essa mulher tenha fé, porque hoje eu não estou com fé para isso. E pensei dessa forma, amados. Que essa mulher tenha fé, porque minha fé hoje está bem abalada. Amados, ela foi embora, devia ser umas 2 horas da tarde. Quando chegou umas 6 horas da tarde, ela bateu aqui de novo. Falei, Jesus, amado, só falta a mulher não ter sido curada. Ela voltou e os olhos dela estavam absolutamente limpos. Limpos. A fé daquela mulher a curou. Nós vamos ver o quê? Que a mulher com fluxo de sangue. Nós vamos ver o quê? Que a fé da pessoa curou. Né? Nós vamos ver o quê? Que realmente, em muitas situações, Jesus disse, a tua fé te curou. Ok, queridos? Então, isso é importante também. Mas nós vamos ver, amados, que em outras situações, a cura não vem no ato da oração. E aí a pessoa fica assim, então eu não fui curada. Se ela disser isso, amados, ela perdeu a bênção da oração que foi feita. Ela perdeu a bênção. Ela negou a oração que foi feita para a cura. Aí você vai me dizer, então como que age assim? Amados, eu tive uma experiência com uma franca suspeita que eu tinha, de esclerose múltipla, uma doença grave, séria, muitos anos atrás. E eu sabia que era uma doença seríssima e eu estava com diversos sintomas dela. E quando o médico me disse que era isso, eu na hora falei, eu não tenho essa doença. Foi a primeira reação que eu tive. Mas os sintomas continuaram, amados. Os sintomas continuaram. 20 dias, e isso já fazia uns bons meses que eu estava sentindo a progressão da doença. E que me detive aí no médico, né? E o que aconteceu? A cura, daí alguém me ungiu, outro orou por mim, e eu mantive a minha fé na cura, na oração que foi feita. E em todo o tempo eu dizia, pelas pisaduras do Cordeiro eu sou curado. Eu sou curada pelas pisaduras do Cordeiro. Eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem, Senhor. Eu declaro, eu estou curada em nome de Jesus.
Amado, você não sabe dizer, você não imagina quantas vezes por dia, eu não sei nem dizer quantas vezes por dia eu falava isso. E todas as vezes que vinha uma seta de que, você não vai ser curada, eu rebatia em voz alta, dizia, pelas pisaduras do Cordeiro, eu já sou curada. E eu rebatia. Então, amados, uma das coisas que precisa ser entendida também, se a cura não vem no ato, a pessoa não deve negar a oração. Ela deve se firmar na palavra de Deus e continuar mantendo a sua fé. Então você vai ver o quê? Que realmente, o que ela precisa? Ela precisa o quê? Confessar a palavra de Deus. Ela precisa confessar a palavra de Deus. Porque como eu fiz? Eu estava chamando à existência aquilo que não era como se já fosse. E eu selecionei aqui alguns versículos para você ter, para falar isso diante do Senhor. Claro que eu não dizia só isso, eu citava outros versículos da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, pega esses versículos, anota esses versículos, estude esses versículos e deixa Deus agir. Palavra para a pessoa confessar, talvez seja você mesmo que esteja precisando de cura. Talvez você esteja precisando de cura. Talvez você já recebeu uma oração para essa cura, mas você precisa pôr a sua fé em prática. E às vezes, amados, você talvez pergunte assim, por que Deus não cura imediatamente? Em tudo Deus tem propósito, amados, inclusive para ver a sua confissão de fé e a sua perseverança. Ok? Então você vai ver o quê? Que tem alguns versículos aqui que eu gosto muito e que eu falo com frequência e que ministro também quando eu falo em relação à cura. Diz assim, olha lá, o Salmo 107, 20, anota. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Essa palavra é tão tremenda, enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Olha que coisa tremenda. Outra palavra que está no Salmo 119, 89 diz assim, Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada nos céus. Ou seja, amados, essa é a verdade que nós precisamos pregar lá para a pessoa que nunca ouviu falar sobre cura divina. Que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela precisa ouvir para crer. A palavra de Deus é eterna, ela está firmada nos céus. Lembra que eu falei do reino dos céus? Nós estamos trazendo o reino dos céus para a terra. A palavra de Deus está firmada lá. Ela precisa ser vida aqui. E nós vamos ver o que o Senhor continua dizendo, né? Em Romanos 4,17, a parte B do versículo diz assim, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Estava se referindo a Abraão e a gravidez de Sara, né? Então, nós vamos ver o que isso é extremamente importante. Quando nós falamos, Senhor, nós estamos chamando à existência, porque o Senhor vivifica os mortos. O Senhor ressuscitou Lázaro, amados. Não pode curar você? Ou não pode te fazer um instrumento de cura? Pode. E nós vemos o que aqui? Nós estamos chamando à existência a palavra de Deus, que é eterna e que sara e que livra da destruição. Amém? E você vai ver o que? Tem outro versículo, esse a gente fala muito, né? E é bem conhecido acerca da cura, que é Isaías 53, 5, que é aquele, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos, presta o termo, somos curados. Esse versículo tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa vida, amados, e tem que estar na vida da pessoa que precisa de cura, e a cura não foi imediata. E nós vamos ver o quê? 1 Pedro 2,24 nos diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Amados, é uma confissão de fé. Né? Então você vai ver o quê? Quanto tempo eu confessei essa fé? Amados, eu creio que desde o diagnóstico até o quê? Que Deus me libertou assim. Deus me libertou fulminantemente. Como vieram os sintomas iniciais, o Senhor removeu todos eles. 20, talvez o quê? Uns 30 dias. Eu confessei essa palavra e aguardei no Senhor. E aguardei no Senhor. E eu tenho, amados, muitas experiências com a cura divina. Graças a Deus, eu tenho experiências e eu sei que Deus cura. E Deus tem prazer em curar, né? Eu quero finalizar dizendo para vocês, contando para vocês um breve testemunho do meu esposo. Talvez muitos não me conheçam, estão me assistindo pela primeira vez. Meu marido, 4 anos atrás e praticamente um mês, ele foi diagnosticado de um câncer terminal. Ele tinha câncer num rim, nos 2 pulmões, no fígado, no intestino e um monte de gânglio linfático no peito. Um monte. Pela literatura, e eu sou da área de saúde, fui ler, eram 3 meses de sobrevida. 3 meses de sobrevida na situação dele. Por quê? Radioterapia não funcionava, quimioterapia não funcionava para o caso do câncer dele. E o que aconteceu? Realmente nós passamos por um momento bem difícil. Isso que? Há 1 semana do casamento da nossa filha menor. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. E o Senhor realmente tinha nos dado, através de uma pessoa que eu amo, deu um sonho. Deu um sonho. E nesse sonho, um homem, na frente da minha casa, que tocou a campainha, dizia, para me dizer que tudo ia ficar bem. Amados, como o Senhor é Deus de misericórdia, esse sonho nos fortaleceu. Fortaleceu meu marido. Foram momentos muito duros, foram momentos muito difíceis. Meu marido removeu aquele rim. Meu marido realmente fez o que? Tivemos diversas situações, ele começou a fazer o que? Uma imunoterapia oral. Teve diversas complicações com isso. Hoje ele faz o que? Imunoterapia, tanto endovenosa quanto a oral. Mas uma coisa eu quero te dizer, amados, faz 4 anos e 1 mês. E meu marido é um homem de fé. Deus trabalhou na vida dele durante esse período? Sim, muito. Deus trabalhou na vida minha e dos meus filhos? Muito, amados, muito. Porque Deus é um plano, Deus tem planos e propósitos. Vou dizer o que? Que realmente foi Deus quem colocou o câncer no meu marido? De jeito nenhum. Meu marido tinha passado por uma situação de amargura e de falta de perdão, amados. E que ele teve que lidar com Deus, com acerca disso. Ele teve que lidar com Deus. Para perdoar, para abençoar aqueles que tinham o ferido. E o que eu quero te dizer? Meu amado, nós o que? Resistimos em fé. Nós resistimos em fé. E meu marido está aqui, está firme, com a graça de Deus. Então, o nosso Deus é poderoso, amados. E eu creio que Ele faz grandes e tremendas coisas. Tenho visto, amados, gente sendo curada de câncer, de outras formas de câncer. Tenho visto as pessoas que estavam no final da vida com Covid, que Deus levantou.
Temos visto tantas outras enfermidades, temos orado por tanta gente e Deus tem feito. Não vou dizer que é só a minha oração, não, ou a oração do meu esposo, não. Nós estamos fazendo orações conjuntas com outros irmãos, estamos juntando fé. Nós estamos juntando fé. E Deus tem feito. Então, não pense que Deus não faz hoje, que Deus não cura. Volto a dizer aquilo que eu iniciei falando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você é precioso para Deus. A ponto dele ter dado o seu sangue pela sua vida, pelo seu resgate, pela sua salvação, pela sua cura, pela sua prosperidade, pela sua alegria, pela sua paz. E para remover as nossas maldições. Jesus te comprou por um alto preço. Alto preço. Para que você desfrute tudo aquilo que está o quê? No reino dos céus, amados. Tudo aquilo que está no reino dos céus e que nós queremos trazer o quê? Ao reino físico. Nós precisamos trazer isso ao reino físico. Como? Pela fé. E eu quero finalizar aqui dizendo, presta atenção, quando nós ministramos cura, nós somos um instrumento de Deus. Quem cura é Jesus Cristo através do Espírito Santo do Senhor. Amados, não há glória nenhuma para nós. Não há glória nenhuma para a pessoa humana. E aquela pessoa que tem os dons de curar? Tem o dom de curar para servir, para ser útil. Quem continua curando continua sendo o Senhor dos Exércitos. Que possamos ser instrumentos de Deus, que possamos ser realmente aqueles que Deus pode usar para curar. E para que nós sejamos instrumentos da glória do Senhor. Romanos, amados, 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois, para sempre. Amém. Amém? Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você. Talvez você esteja precisando de cura. Estica a tua mão, ergue a tua mão, nós vamos estar orando. Deus é Deus de misericórdia e Deus tem um compromisso com a palavra dele. O compromisso é com a palavra, amados, ela está selada e firmada nos céus. Confia que Jesus é o mesmo e Jesus tem prazer em te curar. Eu não sei do que você está precisando, mas eu posso orar por você nesse instante. E que você seja um instrumento de Deus para ministrar cura para outras pessoas. Que você seja edificado nisso que foi passado para vocês. E que a glória de Deus seja sobre a tua vida e daqueles sobre quem você ministra. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, grande e poderoso Senhor de toda a glória, poder, autoridade. Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque nós queremos trazer o reino de Deus dos céus para a terra, Pai. E no reino de Deus todos estão perfeitos, saudáveis, Pai querido, porque no teu reino não há enfermos. Pai, em nome pelo sangue de Jesus, nós clamamos agora, Pai querido, que o Senhor esteja ministrando, Senhor. Ministra Espírito Santo de Deus, ministra cura, Senhor. Cura naqueles que ouvem e veem esse vídeo, ó Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que opera todas as coisas em quem o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja ministrando, Senhor. Ministrando sobre, Senhor Deus, aquelas vidas que estão recebendo essa palavra. Que haja fé nos seus corações para serem curadas, ó Deus. Curadas de problemas gástricos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Curadas de problemas, Senhor Deus, a nível uterino. Curadas, Senhor Deus, a nível de coração, de hipertensão, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, com hipertensão a ponto de terem um infarto, em nome de Jesus, que essa cadeia do inferno seja quebrada, ó Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Querido Deus,
Aqueles que têm essa dor de cabeça, nós queremos repreender toda opressão pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós ordenamos toda a raiz de opressão de Satanás que caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Pai querido, tudo aquilo que Satanás quis lançar, Senhor Deus, de medo, gerando depressão, gerando ansiedade, síndrome do pânico, nós nos levantamos agora e ordenamos: espírito de medo, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, e que a paz de Deus invada, Senhor Deus, esses corações, confirmando que Tu és Deus presente e poderoso, Senhor, para curar toda sorte de enfermidades, ó Pai, para curar tumores malignos, ó Pai. Muito obrigado, porque é o Senhor quem faz, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poderoso é o Teu nome, ó Pai querido, para restaurar colunas vertebrais, ó Pai, em nome de Jesus. Problemas de surdez, ó Pai, em nome de Jesus, destampa, Senhor Deus, esse ouvido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, eu quero Te louvar e Te agradecer e clamar, Espírito Santo de Deus. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, Pai, permanentemente. Nós queremos Te exaltar e dizer por Ele, para Ele, por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com a sua paz. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos. Em nome de Jesus. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha. Em nome de Jesus. Amém. Amém?